Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Como você sabe, o nosso objetivo aqui é que através desse bate-papo leve, descontraído, você possa crescer, amadurecer e, claro, conhecer um pouquinho da vida e das experiências dos nossos convidados. Já passaram pessoas incríveis por aqui pela mesa do AlvoCast, hoje não é diferente. Temos uma convidada muito especial que com muito carinho aceitou o nosso convite. O conteúdo dela é muito interessante, tenho certeza que muitas pessoas que estão aí em casa assistindo vão se identificar. Mas antes de eu apresentar quem está aqui comigo hoje no AlvoCast, vamos um recado bem importante, super especial também aos nossos patrocinadores. O nosso muito obrigada, patrocinador Aruba e Missão Alcance, obrigada pelo apoio, pelo suporte de vocês. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, o seu comentário, muito importante que você participe. Assim o canal cresce para a glória de Deus e você sabe que esse é o nosso objetivo, espalhar o amor de Deus através do AlvoCast, tá bom? Agora sim, olha só, ela é advogada formada em Direito pela UFRJ, discente em Psicologia pela IBMR, psicanalista formada pelo CBDP, mãe atípica. Hoje ela tem um trabalho com consultoria de inclusão e atua em treinamento de escolas e igrejas sobre processo de inclusão. Seja muito bem-vindo aqui no AlvoCast, Juliana Dantas Borges. Obrigada, Kelly. Queria falar só um ou outro, não sei se eu chamo de Dantas ou de Borges. De Borges, o Borges é mais conhecido, é mais forte que bom. também, pois é. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu assisti uma palestra da agradeço. Juliana, eu fiquei encantada, porque ela fala muito bem, você não é jornalista, mas fala muito bem, a palestra dela é top. Vou deixar aqui na tela o Instagram dela, segue lá, você tem, né, rede social, tudo direitinho? Tenho, o Instagram, inclusive essa palestra que você assistiu, que foi na Alvorada, tá lá na minha bio, no link da minha bio, ótimo. Tá lá gravada. Então, acessa aí Tá o salva. Instagram da Juliana, segue ela e você fica por dentro desse universo tão interessante. Então vamos, eu tenho muitas coisas para fazer, a gente fica aqui 7 horas. Olha só, eu queria saber um pouquinho da sua vida. Como que você conseguiria resumir quem é a Juliana? Enfim, difícil resumir, né? Mas vou começar com uma apresentação assim básica. Eu sou casada com o Rafael, né? Foi meu colega de faculdade na Faculdade Nacional de Direito, na FRJ, legal. a gente se conheceu. Estamos juntos, de namoro a gente já tem bodas de prata, 25 anos, mas de casamento Sério? Nossa, nós que nos casamos em máximo. 2018, mas estamos juntos desde 2000, quando a gente entrou na faculdade. E nós temos 2 filhos, o Davi de 10 anos e o Gabriel com 6, agora vai fazer 7 em junho. Né? Eu sou evangélica de berço, a minha família é toda presbiteriana desde sempre. Eu fui batizada quando bebê na igreja presbiteriana. O meu esposo não era cristão, se converteu depois, né? Enfim, que começou a frequentar a igreja quando começou a namorar comigo. E desde então a gente tem congregado na Presbiteriana do Recreio, né? Desde que a gente começou a namorar, enfim, ele se converteu, nos casamos, tivemos os filhos. E com um ano, enfim, né? Eles também, os dois seguindo a carreira de advogados, né? Cada um na sua empresa. E quando o nosso filho mais novo tinha 1 ano e 10 meses, a gente descobriu o autismo. Né, nele eu já tinha, assim, como diz, né, o ditado, uma pulga atrás da orelha, só que eu trabalhava muito, assim, o dia inteiro. E quando veio a Covid, o lockdown, que eu ficava em casa 24 horas com ele, o que era uma suspeita se tornou algo muito evidente para mim. E foi aí que a gente descobriu o autismo dele com 1 ano e 10. Aí que a minha vida teve aí, né, realmente uma reviravolta. Porque eu acho que assim, quando você recebe esse diagnóstico, é um susto, né? Até você conhecer o que é o autismo e como lidar com uma criança autista, eu acho que dá aquele baque, né? Depois você se familiariza e você vê que é possível levar, dependendo, porque tem o grau de suporte também, não é? Sim, vamos falar disso, mas é um baque sim. Existem algumas famílias que não gostam de falar em luto. Eu falo, porque eu gosto de nomear os sentimentos, até como uma boa psicóloga. Eu acho que, e assim, e o luto foi o que eu vivi. Porque, assim, quando você tem um filho, ninguém quer que um filho tenha autismo. Isso é fato, né? Então, assim, quando você engravida e tem um filho, você, de modo algum, quer receber um diagnóstico desse. Então, quando o diagnóstico vem, é um baque, é um luto. A gente teve dias, assim, realmente muito sombrios, sabe? Assim, de eu ficar olhando para a tela do computador e não conseguir digitar uma palavra. Na época eu era advogada, assim, contratualista, fazia contratos. Meu esposo já estava na empresa onde ele atua, né, assim, com tributos.
O meu esposo, por exemplo, ficou uns 2, 3 dias embaixo do edredom, né? Foi. E eu ficava assim, olhando para além, até sabe? Entender, assim, né? Porque é uma coisa permanente para a vida, não é um diagnóstico assim como eu tenho uma amiga muito querida, cristã também, que o filho foi diagnosticado com leucemia. Óbvio que não dá para comparar as duas questões, porque assim, uma tem risco de morte. Mas ela, na sua muita bondade e empatia, falou, amiga, meu filho tem leucemia com risco de morte, mas eu ainda acho o teu diagnóstico mais baque, porque o teu é para a vida. Eu falei, olha, amiga, você falando isso, eu ainda me sinto mais confortável, porque você tá na outra posição muito difícil. Ela falou, o meu vai ser muito difícil, mas eu tenho fé de que um dia ele vai acabar. O seu não. O seu, eu falei, o meu é pra sempre. Então, quando você descobre esse diagnóstico, né, você fica, gente, é pra sempre, e agora, né? E você, é uma enxurrada de informações. Então, primeiro vem, sim, um luto, aquelas fases, né? O luto, a do tristeza. Filho perfeito que você idealiza, sim, né? E você tem que... Ali você enterra um filho pra nascer, fazer outro, e você também enterra um pai e uma mãe para fazer nascer outro, porque com outras habilidades, né, com outras funcionalidades, eu tive que me reinventar enquanto mãe. Eu nunca fui uma mãe lúdica de ficar brincando de fantoche, essas coisas. Sim. E eu falei, ferrou, agora vai, né? Eu sempre me considerei uma excelente mãe, mas assim, de levar pro parquinho e ficar olhando, sabe? Eu nunca fui muito assim do lúdico. E quando veio esse diagnóstico, eu falei, agora eu vou ter que virar uma outra mãe. Entendi. Né? E foi o que aconteceu. E o fato do Gabriel ser uma criança autista, foi isso que te motivou a trabalhar com uma inclusão tanto nas igrejas como na escola? Ou você acha que se não tivesse o Gabriel, você não estaria nessa área? Não. Inclusive, eu exalto e louvo a Deus pelas pessoas que fazem isso sem ter uma pessoa na família. Sim, isso é interessante também. Porque assim, eu digo, eu me envergonho muito de não ter feito isso antes de eu ter um filho autista. Sim. Né? Porque hoje em dia, pra mim, é fácil. Eu faço isso porque eu quero também um mundo melhor pra mim, pro meu filho. Mas eu louvo a Deus pelas pessoas que fazem isso sem ter nenhum interesse ligado a isso. Né? Mas todo o meu interesse veio depois. Inclusive, quando eu dou palestra, eu falo, não espere isso acontecer com você, porque assim, a prevalência só aumenta. Então, se você não tem um filho, graças a Deus por isso, mas você pode ter um sobrinho, um neto, nem desejar mal, porque a prevalência está aumentando, entendeu? Então, assim, não espere o autismo bater na sua porta para você começar a se preocupar com ele, né? Porque ele é mais presente do que a gente imagina, né? Sim. Agora, você falou que na época da pandemia você ficou com o Gabriel mais presente. Isso. E você começou a ver indícios de que poderia ter alguma questão ali. Sim. O que ele fazia que deu um estalo e falou, peraí, deixa eu checar. Tem características que ele tinha? Tem várias, assim. O Gabriel, eu digo que ele tem um autismo clássico, porque ele tem vários checks, assim, naquelas listagens, né? Mas, assim, o meu filho mais velho, o Davi, ele também demorou muito a falar e andar. Então, de certo modo, eu já tinha uma preocupação com o Gabriel, mas eu digo, o Davi também foi assim. Sim. E o Gabriel até era mais espertinho que o Davi, no sentido de subir sofá, querer subir em mesa. O Davi era mais apático, assim. E o Davi entrou na escola com 1 ano e 6, em 6 meses ele deu um boom, assim, né? Eu falei, então vou botar na escolinha e vou esperar. Só que como o Davi faz aniversário no final do ano, o Gabriel no meio, então teve também essa questão da idade. E eu botei o Gabriel na escola já com desconfiança em fevereiro, e em março veio o lockdown. Então ele teve, assim, 1 mês de escola. Teve experiência de escola. Não, mas quando eu cheguei, eu já falei, coordenadora, eu tô com esse sinal de alerta, eu vou esperar aqui o parecer de vocês em 3, 6 meses, né, antes de procurar o maneiro, porque eu não queria ser aquela que todo mundo fala, isso é coisa da sua cabeça, você é neurótica, né, mas assim, fica o alerta para as mães, né, nunca... Nada assim, se na dúvida, procura, porque mal não vai fazer, só vai exatamente começar uma intervenção precoce. E assim aconteceu, eu que já estava assim... então vamos lá, os sinais do Gabriel. Principal, a gente chamava, ele não atendia. Então é não atender aos chamados, quando chamado pelo nome. Sim. Só que se eu abrisse um pacote de biscoito do lado, atrás dele, ele ouvia. Então eu dizia, gente, esse menino não tem problema de audição. Ele tem uma audição seletiva. Sim. Mas se ele tivesse sentado aqui no chão brincando com uma bolinha, e eu falasse, Gabriel, ele não olhava. E um dia, a moça que trabalha lá em casa, a Vilma, né, desde que ele tem 40 dias, falou, dona Juliana, eu queria te falar uma coisa, mas não é pra senhora ficar preocupada. Mas eu chamo o Gabriel, ele não olha. Eu, assim, abaixei a cabeça. Ela, não, calma. Eu falei, não, eu já percebi isso. Só que você me falando agora é mais uma pessoa, né? E ele, aí, então, vamos lá. Não atendia quando chamado. Andava na ponta dos pés. Teve atraso de, né, assim, também, não só de andar na ponta do pé, mas atrasou para andar. Ele precisava de segurar no dedinho, sabe? Não era aquela coisa, assim, muito firme.
Mas as que eu considero principais é não atender pelo nome, demora na fala, falava muito pouco, falava assim, papá, mamãe, eu não sabia se o papá era o pai ou o papá, né? E um dia falou um alô também, mas era tudo muito pouquinho, muito sabe? Pouco. Às vezes falava um au, depois nunca mais falava, era tudo assim, às vezes, né? Assim. Não batia palminha, todas essas coisas que são coisas muito importantes, típicas, né? Outra coisa, não tinha interesse por brinquedos funcionais, sabe? Ele não brincava de carrinho, não queria saber. Eu tinha os brinquedos mais caros na minha casa, até porque ele também herdava do irmão, né? Então, assim, Patrulha Canina, Toy Story, tudo. E ele não queria saber de nada. Ele só andava com uma colherzinha, colherzinha de café, que ele abria, e um pentezinho. E ele ia para todos os lugares com aquilo. Queria tomar banho com aquilo, descer no escorrega com aquilo. Sempre Sempre. Então, assim, apego de objetos disfuncionais. Eu tenho uma amiga que ela dizia que a filha segurava um lápis, mas nem desenhava com lápis, só queria segurar o lápis. Sim. Então, assim, se o teu filho também é muito apegado, não digo um cheiro, tem muita criança que é apegada ao que eles chamam de naninha, né? Um cheirinho, isso aí não. Isso é até um objeto de transição na psicologia, né? Porque às vezes quando a mãe se afasta na licença maternidade, a criança pega um objeto de transição, conforto, né? Exatamente, para dar esse alento. Mas é um objeto que não tem a função social que ele tem que ocupar na vida da criança. E o Gabriel tinha isso, ele não brincava com brinquedo e só queria saber segurar a colherzinha. Aí, quando a gente começou o tratamento com ele, inclusive foi a orientação da psicóloga, tira toda a prataria, todas as colheres e garfos dessa gaveta e põe lá no alto da geladeira numa jarra, assim, né? E a gente tirou para ele não ter mais acesso àquilo. Entendi. Então, são umas características, assim, muito certeiras, né? Que dá pra gente prestar atenção e ver... Claro, comparando com outras crianças que não são atípicas, você consegue ter uma clareza muito grande, né? Sim, inclusive assim, a gente fala que a gente não quer fazer isso, mas acaba fazendo. Você tá num parquinho, olha uma criança sair, eu tô com a minha mãe, ela já via. Então, assim, não é porque meu filho é autista que eu quero que todo mundo seja, mas a gente percebe, né? E tem pais que negam, porque como eu disse, como o diagnóstico é muito duro, e é um luto sim, porque ninguém idealiza isso para um filho, tem pai que esconde, que não quer ver, que, entendeu? Não, tipo assim, né? Espera o negócio ficar muito evidente. É verdade. Isso acho que não é só pro autismo, não. Você tem pais que têm uma resistência com outras questões, né? Outras limitações. Sim. Ok. E dificuldades, o que você enfrenta desde quando você recebeu esse diagnóstico até o dia de hoje? Quais são as maiores dificuldades em ser uma mãe atípica nessa sociedade? Essas são muitas e se renovam, né? A cada faixa etária. Tem uma parte nova, né? A cada tempo. Mas como eu digo assim, quando você descobre o diagnóstico, primeiro você leva um susto, né? Tipo assim, o que é o autismo? Eu vou ler. Você lê muita coisa. E assim, a gente vê criança autista na rua de todos os tipos. Você vê aquele que diz que tem um diagnóstico de autismo, mas é casado, trabalha e é funcional, dirige. E você vê às vezes aquela pessoa, ou criança, ou até adulto, totalmente comprometido, que até se machuca, que não sabe, né? Enfim, com várias comorbidades, né? Às vezes tem muitos autistas que também são epiléticos, que também têm TDAH. Enfim, então, aí você fala, o que é o autismo, né? Você primeiro fica assim, porque hoje em dia, cada ano que passa, está tendo mais informação. Isso, inclusive, a gente está aqui também para poder contribuir um pouco mais com isso, mas... há 5 anos atrás, ainda, né, era pior do que hoje, porque a cada ano que passa melhora. Mas, enfim, então a primeira dificuldade, o que é isso? Que bicho de 7 cabeças é esse, né? E depois, ler muito, e assim, o autista, ele tem diversas questões que envolvem diversos terapeutas diferentes. Então, por exemplo, eu não sabia o que era um terapeuta ocupacional. Eu sabia que existia, por exemplo, um TO, mas eu achava que era uma pessoa que, sei lá, andava de cavalo, sabe? Que não tem nada a ver, né? Cavalo é ecoterapia. Sim. Aí, quando eu cheguei na TO pela primeira vez, uma profissional muito capacitada, ela, você sabe o que é a TO? Eu digo, olha, acho que não, né? Ela falou, não, a TO é uma cadeira da fisioterapia que nasceu no pós-guerra, para quando os soldados voltavam mutilados, sem saber... porque a gente tem um sistema vestibular e o proprioceptivo, que é o sistema do equilíbrio. Então, por exemplo, para eu pegar essa caneca... E botar a força necessária para ela encostar na minha boca sem eu, né, se fosse um copo de plástico, sem amassar, tudo isso é sistema vestibular e proprioceptivo, e está envolvido com a TO também. Então, isso nasceu no pós-guerra, quando os soldados voltavam sem braço, sem perna, né, a fisioterapia se especializou no campo da terapia ocupacional e criou uma cadeira específica, né? E como os autistas têm muito problema sensorial, né? Muito autista tem problema sensorial em todos os sentidos. Às vezes na visão, por exemplo. Tem autista que não consegue ficar olhando para essa luz que eu tô agora. Tátil, não consegue usar qualquer tipo de roupa, etiqueta, aquilo ali, né? Como se fosse uma faca, riscador. Então,
Tudo isso a TO trata. Então, a TO, no início do tratamento, dependendo das questões sensoriais do seu filho, ela é quase mais importante que a psicóloga. E a gente não tem essa noção, por exemplo, né, antes de ter um filho autista. Sim. Eu mal sabia o que fazia uma TO. Então, vamos lá. O que é o autismo? É isso, ele vai ter que fazer psicologia, fonoaudiologia, porque não fala, terapia ocupacional, fisioterapia, não sei o quê. Aí Quer dizer, tá cercado de profissionais, né? Cercado, mas aí vamos ver, primeiro desafio, enxurrada de informações, mas também não é qualquer TO, é TO com integração sensorial, que é uma especialidade dentro da TO. Entendi. E não é qualquer fono, é uma fono que tem prompt, que é uma que faz o gestinho da boca, que tem a comunicação alternativa, que é aquela do tablet. Então, sim, não é qualquer profissional. Não, assim, um profissional fono pode tratar um autista? Pode, mas se você quer o melhor para o seu filho, você vai procurar aquele profissional que dentro da cadeira tem as melhores qualificações, né? Sim. Por exemplo, a psicologia. O autista ele é muito tratado com a terapia cognitivo-comportamental. E as crianças com a ABA, que é a análise de comportamento aplicada. E isso não é qualquer psicóloga que tem certificação ABA. Sim. Então, tudo isso a gente vai lendo. E por isso que eu acabei, assim, já adiantando, né? Fazendo psicologia, porque você lê tanto, estuda tanto. Sim. Né? Então, o primeiro desafio foi esse, assim, da enxurrada de informações. O segundo, de me reinventar quanto mãe, porque eu não pude criar o Gabriel do mesmo jeito que eu criei o Davi. Tem uma então, diferença. foi outra criança, outra maternidade, né? E o terceiro, assim, eu poderia aqui ficar o dia inteiro falando de várias dificuldades, mas eu vou parar aqui. O terceiro que eu acho é a sobrecarga física e emocional, principalmente emocional, de uma criança que demanda cuidado da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E eu sou muito privilegiada porque eu tenho uma rede de apoio enorme de mãe, sogra. Isso é maravilhoso. Uma secretária da minha... Tem pessoas que não tem, né? Eu, graças a Deus, né, eu pude, depois posso falar mais pra frente também, parei de trabalhar e o meu marido assumiu a casa. Então, eu posso assumir o tratamento do meu filho. Todo dia eu pego o meu carro e vou com ele para as terapias. E a mãe que não pode fazer isso, que ela tem que trabalhar, aquela família depende daquela renda. Outra coisa, eu tenho um carro, aquela pessoa que tem que pegar um metrô, um ônibus. Então, assim, existem diversos desafios, né? Então, assim, se o Gabriel, por exemplo, tem uma crise dentro do meu carro, eu tô lá com ele fechado, ninguém tá vendo. Mas e uma criança que tem uma crise no ônibus? Sim. Isso é tudo muito mais desgastante para uma pessoa que tá nessa outra situação. Entendeu? Então, os desafios são muitos. E eles, né, à medida que a criança vai crescendo, eles se renovam. Então, por exemplo, um outro desafio. A escola vai avançando, toda reunião de pais eu volto chorando, porque eu sei que lá naquilo que a professora tá falando lá, ele não faz nada. Então, tipo assim, é uma coisa boba, né? Ele fala assim, aí eu falo, não vou na reunião. Você tem que vir, tá com as outras mães, conhecer. Eu digo, mas toda reunião pra mim é um martírio, porque eu sei... Que sofre, né, eu sofro, entendeu? Aí, né? Então, assim, são diversos desafios. Que eu tô falando alguns que eu lembro, Não, né? Você falou uma coisa interessante, né? Que a gente, às vezes, olha um autista que tá trabalhando e o outro que até se machuca, né? E existem vários tipos. A minha professora de coreano, ela é autista, você vê. E ela falou que o coreano é o hiperfoco dela. Existe isso no autismo? Do hiperfoco é o quê? O hiperfoco é o seguinte, o autista, ele costuma ter interesses restritos. Quando ele tem... O autista, por exemplo, todo mundo fala assim, todo autista é muito inteligente. Eu digo, não, nem todo. Porque às vezes a pessoa conhece alguns muito inteligentes. O autista, ele pode ter altas habilidades, o que seria chamado antigamente superdotado, né? Antes era chamado até o Asperger, né? Que era um autista, assim, com altas habilidades. Mas o DSM, o último, tirou essa nomenclatura. Por isso que a gente nem Asperger não fala mais. Mas então você tem um autista com altas habilidades, que pode ser aquele muito inteligente, e tem um autista com déficit também intelectual, que não tem. Pelo contrário, ele não consegue nem, né, tipo assim, reconhecer números e não tem um cognitivo, né, não só elevado, como dentro da média também. Então, assim, nem todo autista é muito inteligente, né? Mas aí, voltando a falar do seu hiperfoco, mesmo os de alta habilidade ou os com déficit cognitivo, eles têm hiperfoco. Por exemplo, o Gabriel, ele não tem alta habilidade, mas qual era o hiperfoco dele? A colherzinha. Entendeu? E às vezes um autista de alta habilidade que fala, o hiperfoco é o dinossauro, ele sabe tudo de dinossauro, ele sabe os nomes, o que come, que época viveu. Então, por quê? Porque o hiperfoco dele é dinossauro, entendeu? Então, é isso. Ele tem um interesse restrito naquilo. Específico para aquilo. E às vezes, assim, quer festa de... esse ano eu quero festa de dinossauro. E ano que vem, meu filho? Não, eu quero dinossauro de novo. Porque o tempo passa e o hiperfoco dele continua aquele, entendeu? Entendi. Muito bonitinho. Eu conheci o Gabriel. Ele é uma fofura. Eu vou deixar a parte. Ele é uma fofura, né? Bochechinha gostosa. Mas eu acredito que todo esse processo que você vive, né? Você ainda está vivendo e vai viver por muitos anos, se Deus quiser.
traz muitos aprendizados como uma mãe atípica. O que você pode destacar? Que até alguma mãe atípica que está em casa assistindo pode falar assim, poxa, o Gabriel trouxe esse valor para a vida dela e o meu filho trouxe um valor parecido também. O que você aprendeu com tudo? Eu aprendi tanto e aprendo até hoje, sabe? Mas o principal, assim, tudo teve um ressignificado, né? Então, tipo assim, as coisas que às vezes tinham mais importância passaram a não ter, preocupações que eu não tinha, né? Você passa a ter. Mas, assim, você comemora coisas pequenas, como, por exemplo, a criança falar uma palavra, imitar um bichinho, coisa que, né, que às vezes uma mãe de bebê que espera, a gente comemora. Aí eu tenho uma amiga que diz, não é que a gente como é que ela fala, se contenta com tudo, é que a gente... ai, meu Deus, como é que ela... na verdade, não é que a gente se alegra, é que a gente se alegra com qualquer coisa, entendeu? Né? Que tudo que eles fazem pra gente é lucro, né? Então, assim, o Gabriel... É motivo de celebrar, né? E às vezes você fala assim, olha, eu aprendi a ter mais fé, porque, assim, a gente está muito acostumado, né, o ser humano em si, a querer ter o controle das coisas. E determinadas situações na vida da gente, a gente não tem. No autismo, a gente não tem controle de nada. Né? Então, assim, aprendi que eu tenho que realmente ter fé, fazer a parte que cabe a mim, mas deixar nas mãos de Deus a parte que cabe a Ele, né? Aprendi, assim, é um aprendizado a tentar não ter medo do futuro, não temer, porque um dia... eu vou, né, a lei da natureza é de que eu vá antes dele, eu vou ter que deixar ele totalmente nas mãos do Senhor, né, o dia que eu partir, esse é o maior desafio, assim, no coração dos pais atípicos, eu sigo uma mãe também atípica e ela fala, ninguém vai cuidar como eu cuido, a preocupação é essa. Só o Senhor, tem que pensar assim, o Senhor vai cuidar melhor, mas a gente quer o controle. Né? É verdade. E outra coisa que eu penso assim, é autocuidado, sabe, o que eu tenho aprendido é que para eu cuidar bem do Gabriel, eu tenho que cuidar bem de mim. É aquela questão da máscara do avião, que antes de você botar a máscara na criança, eu tenho que botar Então, assim, não adianta eu querer ser uma excelente mãe, porque se eu não me cuidar, eu vou pifar e ele não vai ter uma mãe do lado dele ali para fazer o tratamento. Então, hoje em dia, assim, eu me permito, igual agora, depois de 5 anos de diagnóstico, o Gabriel tá com 6 anos e meio, vai fazer 7, né? Tinha quase 5 anos que eu não viajava sozinha com meu marido, só nós dois. Porque a última viagem que eu fiz foi antes do diagnóstico, a última viagem casal. Aí depois ficou integral pra ele. Depois fiquei integral pra ele. Nunca fui nem aqui na região, sabe, assim, na Serra, pertinho. Região dos Lagos. Pois não me permitia isso. E agora, em fevereiro, eu me permiti. E eu e meu esposo fizemos uma viagem de 1 semana, assim, né, pra Londres. E foi um momento muito especial. Então, assim... eu acho que antes eu tive que esperar esse momento, mas chegou uma hora em que eu me senti tranquila para fazer isso. Deixei todos os cuidados, uma rede de apoio. Então, assim, hoje em dia eu aprendi que, assim, o Gabriel, ele sempre vai ter a mãe dele, mas que eu também preciso ser a Juliana, esposa do Rafael, a mãe do Davi. A próxima viagem agendada, a gente já tá vendo, vai ser uma viagem só com o Davi, porque ele também precisa desse tempo para ele. Porque nas viagens o irmão... suga muito a gente, sobrecarrega. Então, ele tem que ter um tempo que é só dele. Isso também é muito importante. Muito importante, muito, entendeu? E nessa viagem que você fez, o coração ficou aqui um pouco ou conseguiu curtir? Eu consegui curtir muito. Eu acho que eu fiquei mais ansiosa antes. Depois que eu fui, eu falei, o Senhor agora é com você. E foi muito bom. Mas assim, você não precisa ir para outro país. Eu brinquei com meu marido, olha, porque com 2 dias a gente já estava tão nas nuvens. Eu falei, olha, se a gente tivesse ido para Petrópolis, eu acho que tinha sido igual. Um sentimento semelhante. Você acordar sem ter um filho do lado, sem se preocupar, entendeu? Então, assim, independente da situação financeira do casal, que eu digo, não precisa ser Londres, ser Europa, ser Estados Unidos. Pega seu esposo por uma diária só em Petrópolis, né? Ou então, se você é mãe solo, vai com uma amiga, passa um dia. É porque você reseta a força, né? Assim, você consegue dar aquela respirada que é importante para você voltar com mais energia. Exatamente, isso tudo. Tipo assim, ontem mesmo eu reservei parte da minha tarde para tomar café com uma amiga que também é mãe atípica, porque a gente brinca que é café terapia. Entendeu? Então, assim, mas no passado eu me sentia mal, né, de fazer isso. Eu digo, no meio da tarde. Mas não, a gente precisa, sabe? Então, necessário. Isso eu acho muito importante. É bem necessário. Você cuida de você para cuidar dele, né? Tem uma escalinha aí. Exatamente. Agora, um assunto que é super importante, a gente estava falando antes da Juliana chegar, que é a questão das escolas, né? Sim. Que não existe... nem todas as escolas estão preparadas para receber crianças atípicas. Então, como é que você avalia hoje o nível de preparação das escolas para receber, por exemplo, crianças autistas? Falta preparo? Falta profissionais? Falta, assim, melhorou muito, tá? Assim como a gente estava falando até de outros estabelecimentos, como a igreja, por exemplo, que a gente pode falar daqui a pouco, na escola também, falta preparo, falta profissionais, só que como a prevalência está aumentando muito,
e as escolas não podem negar matrícula, né? Algumas tentam se esquivar, diz que não tem mais vagas. Tipo assim, você vai lá, diz que seu filho é autista, ela diz que não tem vaga. Aí 10 minutos depois, se entrar outra pessoa, ela diz que tem. Então, às vezes, as escolas burlam isso. Mas, em tese, a escola não pode não efetuar a matrícula do seu filho por ele ser autista. Acontece que, às vezes... não pode. Só acontece que a criança chega lá... dependendo do nível de suporte, né? Ela não vai ter, de repente, uma mediadora, ela não vai ter um material adaptado, né? O PEI, que a gente chama, que é o Plano Educacional Individualizado, que é a escola tem que fazer um PEI para aquela criança, né? Tipo assim, dentro da matéria, a gente vai buscar, né? O PEI do Gabriel desse ano já está sendo elaborado agora. Eu vou ter uma reunião com a coordenadora pedagógica. Então, mas assim, as escolas estão tendo que se adaptar na marra, porque antes, lá nos primórdios, o pessoal fica assim, a prevalência está aumentando, tá. Acontece que no passado, o passado que eu digo assim, não digo nem, eu sou da década de 80 ou 60, os autistas eram o quê? Internalizados em manicômios. Então, assim, era tudo... Era um nome que a gente não gosta de usar, mas era tudo classificado como doidinho, doido, ia pro hospício e ficava lá. Hoje em dia, não, os autistas estão indo pra escola, pra igreja. Normal, né? Então, assim, os estabelecimentos estão tendo que se adequar, porque a prevalência que a gente tem, ainda não saiu esse ano, mas o último dado que a gente tem é de 1 para cada 36. Então, a cada 36 crianças que nascem, uma é autista. Esse dado é do CDC, dos Estados Unidos, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, mas a gente pode importar para a gente, porque a gente sabe que não existem diferenças em tese de um país para o outro. Então, apesar do Brasil não ter esse controle, a gente, né, pega emprestado. E esse dado que saiu em 2023, ou seja, já estamos em 2025, não saiu esse ano ainda. Ele foi com apanhados até 2020. Então, você imagina se sair esse ano agora de 2025, quanto essa prevalência já pode ter aumentado. Já pode estar, quiçá, eu já vou chutar quase que 1 para 30 ou 31. A neuropediatra do meu filho, ela diz que pela cabeça dela, ela já diria 1 para 25. Uau. Pelo que ela vê, assim, tá né? Mais presente, né, também. No dia a dia. Então, é isso. Então, assim, 1 para cada 25 é uma criança que frequenta um shopping. Hoje em dia, eu vou no shopping, eu acho muito legal. Que, por exemplo, tem um shopping, uma casa desses de brinquedinho aqui no Rio Design, né? Eu chego lá e tem um quadrinho com... Não é um tablet, mas é um quadro com as figuras, banheiro, água, né? A comunicação alternativa. Sim. Então, quer dizer, aquele estabelecimento se preparou para receber aquela criança. Legal. Né? Muito legal isso. Então, para criança não verbal, né? Que a gente fala, criança que não fala, a gente fala não verbal. O Gabriel, hoje em dia, eu digo que ele é minimamente verbal, porque ele já fala palavras e pequenas frases. Ele ainda não tem uma conversa estruturada. Sim. Né? Mas ele já sabe se comunicar. Mas ele também não está onde ele estava, ele já avançou bastante. Já avançou muito, muito. Isso é resultado do quê? De um trabalho com a fono? De fono e muita terapia. E oração, né? Também. Oração, primeiro Jesus, mas assim, quando o Gabriel começou, a gente chegou a ter 3 terapias, assim, não todos os dias, mas tinha alguns dias na semana que eu fazia 3 sessões de terapia com ele antes de ir para a escola. Então, eu saía da físio, ia para fono, depois para psicóloga. Ele tinha sessão de psicóloga 4 vezes na semana antes da escola, fora a mediadora na escola. Então, ele já chegou a ter 4 sessões de psicóloga, 2 de fono, 2 de TO, 2 de físio. Hoje em dia, reduziu só um pouquinho. Ele tem 2 de psicóloga, ainda tem, né? 2 de psicóloga, 2 de fono, 2 de físio. E só, mas ele já teve musicoterapia. Então, assim, no início... Por isso você precisa viajar de vez em quando. Precisa, mas por que eu fiz isso? Era neurótica, porque assim, a gente, né, chama de neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de absorver. E a maior neuroplasticidade é até os 3 anos. Não que depois o cérebro não possa, né, tipo assim, absorver mais informações e se até naquela palestra, né, que eu falo, assim, os neurônios têm essa capacidade também depois de outras épocas da vida. Mas a maior época de neuroplasticidade cerebral é até os 3 anos de idade. Então eu pensei, eu vou aloprar agora. A neuroplasticidade é absorver determinadas informações ou se adaptar às circunstâncias? Não, é a capacidade do cérebro de fazer novas conexões neurais. Então, né, vamos dizer, ele não falava. Aí de tanto você ficar ali naquela terapia falando bola, aí o cérebro vai e faz aquela conexão e ele aprende a falar bola, né? Porque é tudo neurológico. Então, enquanto o Gabriel, assim, durante uns 2 anos a gente pegou, assim, bem forte com ele. E depois a gente foi vendo que ele também estava cansado, dava para assim, né, diminuir um pouco, não diminuir tudo. E eu vejo amigas, por exemplo, que tem já filho com 10, 12 anos, que tem uma carga menor ainda que o Gabriel, né? Sim. Então, que é assim, né? Porque tem crianças que têm o mesmo tratamento, umas, né, crescem em progressão geométricas e outras em progressão aritmética, porque cada criança é uma criança, cada cérebro é um cérebro. Então,
Óbvio que, assim, a criança sempre evolui, né? Mas primeiro eu digo que Deus é quem sabe, né? O plano de Deus para aquela pessoa, aquela criança. E segundo, também as ferramentas que ela tem. Então, assim, por exemplo, o Davi tem um coleguinha o Davi não, o Gabriel, um coleguinha de terapia, que no início eles eram muito parecidos, assim, as características. Mas hoje em dia o colega está bem mais avançado que ele, mas eles praticamente faziam todas as terapias juntos e tinham a mesma carga horária. Então, não foi... Tipo, falta de cuidado. O Gabriel tinha até um pouco mais do que ele, assim, porque tinha mediador. Então, não foi falta de terapia. Mas é porque essa outra criança, né, de repente... É porque o nível de suporte, também a neuro dele falou comigo, né? Quando você é criança, os níveis de suporte se confundem um pouco. Porque é criança. Então, à medida que o tempo vai passando, é que ele vai ficando mais claro, mais nítido. Entendendo mais, né? Por exemplo, quando ele era criança, a neuro dele falou que ele era nível de suporte 1. Hoje em dia, ela já diz que ele é um 2 para 3. Mas por quê? Quando é criança, tá todo mundo ali naquele pacote, pintando, né? Só que aí depois, quando começa assim, as atividades mais específicas, que exigem assim, uma demanda maior, é que você vai vendo realmente, né? No decorrer dos anos, o desenvolver daquela criança. Fala um pouquinho sobre isso, de nível de suporte. Vamos lá. Por que vários níveis e o que é isso? Olha, eu como psicóloga preciso falar também, já falei que caiu o Asperger, né? Ou Asperger, dependendo de como a pessoa fala, que é muito conhecido, e agora vai cair o nível de suporte também. Uma pena. Não se vai se falar mais. Por enquanto está valendo, mas assim, na próxima revisão, mas eu acho que, assim como a gente ainda fala em leve, severo e moderado, mas que não tá, eu acho que o nível de suporte, mesmo saindo do DSM, ainda vai ser falado. Mas então vamos falar assim hoje, o que seria o nível de suporte 1, 2 e 3, que é o que a gente tem hoje. O nível de suporte 1 é aquele que precisa de pouco suporte para exercer as funções sociais, né, do seu cotidiano. Ele sai sozinho. Sabe falar, sabe, né, usar o banheiro sozinho. O nível 2, que seria conhecido antigamente como moderado, é aquele que precisa de um pouco mais de suporte. E o nível 3 é aquele que a gente entende que é muito comprometido, que depende de muito suporte para exercer qualquer atividade do seu dia a dia. Entendeu? Aquela criança que criança ou adulto, né? Se já for adulto, não faz nada sozinho, ou não fala... Não, né? Enfim, até questões básicas de higiene e autocuidado não consegue, entendeu? Entendi. Então, esses são os níveis de suporte. Sendo um mais leve, digamos assim, e o 3, o que a gente falava no passado, o severo, que depende de mais cuidado, né? Mais nível de suporte. Entendi. Agora, uma pergunta. As mães que não são mães atípicas, hoje em dia, né, rola muita competição. O filho que fala melhor, o filho que é mais inteligente, que tem um inglês mais aperfeiçoado, por aí vai. Isso acontece também dentro desse universo das mães atípicas? Acontece. Eu não estou te falando que isso não é competição, mas é a comparação, né? A comparação, né? E eu acho que a comparação, eu faço análise com uma psicóloga maravilhosa, cristã, né? E lá no passado, antes de ser mãe, uma vez eu estava questionando com ela, eu tô querendo engravidar, eu não consigo, uma amiga minha já conseguiu, que eu tô com inveja dela, ela falou assim, não, inveja, Juliana, é você querer ter uma coisa que o outro tem, mas não querer que ele também tenha. Ele tem que perder e eu Sim, e aquilo foi libertador pra mim, porque tipo assim, se você é solteira, tá vendo todos os seus amigos casar, é legítimo você querer casar, é legítimo você querer ser mãe, e é legítimo você que tem um filho típico ou atípico, querer ver seu filho se desenvolver, né, dentro dos moldes, assim, de demais crianças. Então, isso não é inveja, né? Inveja é quando você quer aquilo só pra você e não quer mais que não pode exatamente, ter. Né? Mas rola, por exemplo, né, como eu te disse, tipo assim, eu via, por exemplo, esse coleguinha, né, do meu filho, mesma terapia, mesma carga horária, e ele desenvolveu muito mais, né? E aí aquilo às vezes trazia uma tristeza. Né? Mexe, não porque inveja daquilo, mas assim, poxa, meu filho não tá assim. Mas aí, quando você se coloca na presença do Senhor, o Senhor vai te tratando e fala assim, olha, eu tenho um plano pro seu filho, a história dele é só dele, e no meu tempo eu vou fazer o que tiver que ser feito. Sim. Né? E amém por isso. Assim, se o Senhor fizer, amém. Se não fizer, amém também. Amém também. Né? Então, o Senhor vai ministrando na vida da gente. Vai curando, né? Vai. Você vai se adaptando também àquele cenário que você sabe que foi o Senhor que te colocou, porque Deus é intencional. Sim. E tem um propósito com aquilo, com cada história. Agora, você como mãe atípica, quais são sem querer julgar outras mães, tá? Isso aqui é só construtivo, vamos botar assim. Quais são os maiores erros que você acha que as mães atípicas cometem hoje em dia? Seja no universo escolar, até ela com ela, assim, no universo profissional dela, para quem trabalha. Existe algum erro? Eu acho que o maior erro da mãe atípica hoje em dia é se autonegligenciar. Porque ela abandona tudo só para cuidar daquele filho. E até a sua própria saúde, a sua individualidade. E às vezes ela acha que só ela consegue dar conta, né? Tu fala assim, da boa mãe, né? Então, Sim.
é o que eu vejo, assim, das minhas amigas. Então, eu acho que o maior desafio, ou que seria um erro da mãe, é esse. Sabe? Se colocar em segundo plano. Óbvio que o seu filho o seu filho atípico vai demandar mais de você, mais atenção, mais tempo, mais dinheiro, mais tudo. Mas tem que chegar uma hora que você tem que se colocar na fila, assim. Igual a penteada do meu filho falou, Juliana, você tem que se colocar na fila, né? Porque, tipo assim, o Davi faz futebol, faz judô, o Gabriel faz 1000 terapias, e você? Cadê sua ginástica, né? Que você faz? Pois é, então você tem que colocar o seu nome. E hoje em dia, por exemplo, eu tento não marcar nada na hora que eu sei que eu tenho a minha atividade física, porque aquilo ali é o meu momento. Então, antigamente eu ficava assim, me sentindo mal. Ai, não vou marcar uma terapia extra pro Gabriel, porque faltou um dia. Aí a reposição só tem naquele dia, na hora da minha academia. Antigamente eu marcava, hoje em dia eu não marco mais. Eu digo, não, essa hora é minha. Sim, então, isso é muito importante. Isso é muito o cuidado que a gente exatamente. falou, né? Agora, você adaptou a sua casa? Você tem alguma coisa diferente na sua casa? Você falou dos quadrinhos, né, num shopping, né? Você tem alguma coisa do tipo pro Gabriel? Tem. A minha casa, na verdade, assim, eu adaptei também para ser uma casa segura. Então, eu sei que todo pai, toda mãe tem rede em casa, não sei o quê. Mas, por exemplo, os cuidados que eu deveria ter quando uma criança é bebê, eu tenho que ter até hoje com ele. Porque se ele sair na rua, ele não sabe falar o nome dele. Se a gente perguntar, ele até fala. Mas não é uma criança que sabe, olha, meu nome é tal, eu moro no condomínio tal. Sim. Então, assim, eu coloquei na minha casa uma fechadura digital e bem alta para que ele não consiga acessar. Então, assim, a gente só entra e sai de casa digitando a senha. Na minha casa é toda, assim, eu considero uma casa segura, mas eu não deixo também ele, assim, sozinho. Então, assim, eu deixo ele um pouco na sala, só se eu for na cozinha ou no toalete muito rápido, mas eu não posso deixar, assim, ele 1 hora sem vigilância, entendeu? Tá. Né? Mas de um modo... E na minha casa, por exemplo, eu tenho eu tenho tablet, né? Mas eu também tenho agora, por exemplo, dentro do banheiro, eu tenho as figurinhas de escovar o dente, tomar... isso é o máximo. Pois é, para identificar o momento daquela atividade que a gente vai fazer naquele momento. E haja criatividade, né? Hoje a internet ajuda muito, mas haja criatividade, Não, né? como eu te disse, quando eu soube, eu fiquei assim, eu falei, ferrou, que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer, eu não sei brincar de comidinha, Isso é uma das coisas que é muito importante pro autista, aprender o lúdico. E até pros pais típicos agora também, né, como eu disse, isso é muito importante. Então, assim, se o teu filho com 1 aninho, assim, vamos brincar de papá, minha, sabe? Aquela coisa de fingir que tá comendo, né? Fingir que tá falando no telefone. Tudo que é lúdico, brincar ou faz de conta, isso é muito importante. Então, assim, se o seu filho faz isso, ótimo, estimule, continua, progrida. E se ele não faz, busca, né? Assim, procurar fazer. E se não estiver vingando... leva num psicopedagogo, num psicólogo para avaliar, né? Enfim, porque é muito importante. Assim, essas coisas de criança, né? Dá tchau pra vovó, manda beijinho, imita o coelhinho, todas essas coisinhas assim. E às vezes no corre-corre do dia a dia não faz mais isso, né? Tem pais que tratam a criança como se fosse adulto, achando que a criança já tem que saber tudo e vai no automático e perde esse tato, né? Da delicadeza do cuidado. E assim, a gente está vivendo uma geração de telas, de crianças de tela. E os pais também estão nas telas. Então, às vezes, o pai chega cansado do trabalho, coloca a criança... Isso não é um julgamento, porque eu já fiz e faço isso. Por exemplo, eu estou tentando fazer jejum de uma rede social, que eu não vou falar o nome aqui essa semana, né? E eu, de noite, meu dedo coça pra eu abrir, né? No sabe? automático. No automático. Eu falo, Senhor, esqueci. Sabe? Tô num propósito meu, assim, né? Assim, eu falei, não, porque eu quero ler mais a Bíblia ao invés de ficar lá isso é importante. naqueles vídeos, né, de 3 segundos. E se é difícil pra gente, você imagina para o adulto. Então, às vezes, o pai chega cansado do trabalho, põe a criança na tela e não tem mais aquela coisa do sentar à mesa, do conversar, do ler uma história, né? Que é muito importante. E acho que por isso que hoje em dia, não vou nem falar de autismo agora, até falando um pouco de TDAH, por isso que as crianças estão também do jeito que estão hoje, porque a criança não vive mais o ócio, não vive o silêncio, não vive aquele momento lúdico, né, com os pais. Pois é. Legal. Você trouxe essas adaptações para sua casa, né, que a gente estava falando, que são importantes. E o que você acha que falta nas escolas, para que as escolas se tornem mais inclusivas, assim, em questão de material mesmo? Eu acho que mais materiais adaptados, né? Uns materiais assim que tragam o conteúdo mais para o concreto, né? Então, por exemplo, numa igreja, num colégio, eu vou falar do sistema solar, ao invés de só mostrar fotos, de repente trazer os planetas mesmo, para a criança tatear, pegar... Né, na igreja, a igreja onde eu frequento, tem o fantoche de Jesus,
né? Ai, pega Jesus, dá um beijo em Jesus, abraça Jesus. Então, que assim, para que sejam, né? Não só falar na historinha, Jesus te ama, mas olha aqui o Jesus. Ele seja palpável, então, palpável, exatamente. Né? Então, trazer um material mais adaptado. E também uma outra coisa que eu acho é ter um ambiente sensorial, né, para que aquela criança que esteja no meltdown, que a gente chama, que é aquela descarga sensorial, quando ela teve um super estímulo. Por exemplo, uma pessoa autista aqui, com essa luz, quando saísse daqui a meia hora, ia ter que ir para um lugar para ela dar uma... É certo falar a criança está desregulada? Desregulada, a gente assim usa fala. muito esse termo, Então, tipo assim... ele teve, por exemplo, levei o Gabriel para o shopping, lá ele teve muito estímulo, uma sobrecarga de estímulo sensorial, visual e sonoro. Sensorial de um monte de gente esbarrando nele, visual de luz e sonoro. Então, quando chega em casa, eu vou botar ele... outra coisa que eu tinha na minha casa, um balanço sensorial, que é tipo um casulo, assim, um balanço, porque autista gosta muito de balançar, autista gosta de água. Então, assim, se você tem piscina, põe ele na piscina. Se não tem, abre um chuveirinho, deixa ele ali, isso regula muito. Costuma regular muito a criança do espectro autista. E balanço, muitas gostam muito de balançar. Então, eu tenho tenho 2 balanços na minha casa, um na varanda mesmo, de madeirinha, e tinha um sensorial que eu compro em lojas especializadas mesmo, porque o autista, ele gosta de se sentir, dependendo, né, por exemplo, o Gabriel é hipossensível tátil, então ele gosta de ser abraçado. Então, aí tem cobertor sensorial, que é um cobertor pesado, que põe em cima da criança para dormir. Que legal isso. Tem muitos recursos, muitos recursos. Você estava falando aí do balançar, eu não sei se você conhece, eu sigo um casal de gêmeos, eles já são mais velhos. Conheço, o Ângelo e o Augusto. Eu sou doida neles. E eu acho que eu sou mais apaixonada pela mãe do que por eles, a verdade é essa. E eles têm o balanço do corpo, né? Sim. Assim, eles ficam para a direita, para a esquerda. Isso é uma estereotipia que a gente chama, estereotipia. A minha professora de coreano, ela faz assim na mão o tempo inteiro e ela me avisou que isso é uma estereotipia. Explica para quem não sabe o que é isso. Faz parte do espectro autista? Como é que funciona? Sim, faz parte. Muitos têm, não todos. Você pode ver um autista que não vira de imediato uma estereotipia. Mas muitos têm porque ele se regula com aquela estereotipia. Então, por exemplo... uma das muito famosas é o flapping, que é o bater das mãozinhas, a gente chama de bater de asinhas, que faz assim, né? Então, o Gabriel, ele faz flapping quando ele tá muito feliz, assim, né? Vou ver num desenho... Mas tem autista que faz flapping quando tá nervoso. Então, aquilo ali é uma maneira dele se autorregular. E também de se comunicar, para quem não é verbal, não é? Não, é de autorregulação mesmo. Entendi. E esse movimento que os meninos fazem, os meninos, né, os já adultos, o Ângelo e o Augusto, o Gabriel também já fez muito, agora parou, que é ficar alternando os pés. O do pêndulo, né? O do pêndulo, e às vezes roda, faz o tempo e rodando o corpo também. Às vezes, né, tá aqui... Sim. E ele é uma maneira dele se regular, fazendo aquilo ali. Sim. Entendeu? São movimentos repetitivos, né? Estereotipados, que a gente chama. Sim. Bom, nós somos um podcast cristão, então a gente não tem como falar do universo igreja, né? Que também precisam trabalhar com a inclusão de crianças autistas. Você, quando deu a palestra aqui na Alvorada, você falou da importância disso nas igrejas, desse processo de inclusão. Inclusive, elogiou muito a sua igreja. O que faz a diferença numa igreja? Como que a gente consegue olhar e falar assim, essa é uma igreja inclusiva? Eu acho que assim, se eu pudesse resumir, a igreja inclusiva é aquela igreja onde a criança entra, se sente bem e os pais conseguem também congregar e se sentem acolhidos. Assim, como aquele ministério faz aquilo, aí cada igreja vai encontrar o seu modus operandi. Mas assim, se a criança está feliz e se os pais estão felizes, pronto, existe inclusão. Sim. Acho que de uma maneira muito resumida. Muito resumida. Né? Porque assim, se a criança entra, ela não encontra recursos, não se adapta naquele ambiente, aí o pai tem que sair toda hora do culto. Então assim, a criança não está feliz nem o pai. Mas se a criança entra, acha um ambiente acolhedor, professoras amorosas, um ambiente... Né, onde ela se sente acolhida e possa ter suas descargas lá sensoriais, se ela tiver, né, assim, num momento de meltdown, assim, por exemplo. E o pai se sente acolhido, consegue frequentar as programações, né, frequentar um culto, escutar congregar, uma palavra, literalmente, né, escutar uma palavra. Ótimo. Isso é o mais importante. Você faz esse tipo de treinamento, de trabalho de inclusão, tanto nas igrejas como nas escolas. Sim. Só que, por exemplo, uma opinião... particular aqui, eu não vejo profissionais como você.
Então, na minha visão, falta. Falta gente que entre na igreja e fala, eu vou preparar pessoas aqui, os professores da escola dominical, para que eles fiquem mais aptos a receber uma criança atípica. Ou para que saiba lidar melhor com uma mãe atípica. Por que você acha que falta profissionais? Eu acho que... Esse assunto autismo não é tão destacado na sociedade em que a gente vive? Eu acho que ele está ficando, né? Como eu digo, a cada ano que passa, né, as pessoas estão se conscientizando mais, assim. Por exemplo, na palestra, né, eu disse que eu frequentava uma igreja desde da minha adolescência e eu tive que... eu parei de ir porque o Gabriel simplesmente não ficava na salinha. E eu fiquei na minha casa quase um ano sem frequentar a igreja. Então, eu que a minha vida inteira fui de igreja... Parei de frequentar a minha igreja de sempre, né, de infância praticamente, até encontrar uma outra denominação onde eu tive esse acolhimento. Só que hoje em dia, essa igreja que eu fui a minha vida inteira já se capacitou e o Gabriel também consegue ficar lá. Então, hoje em dia, eu digo que eu sou das duas denominações, porque o meu marido e o meu filho mais velho, que nunca saíram de lá, né? Mas eu também fiz laços nessa outra igreja que me acolheu. Sim. Então, hoje em dia, eu brinco que eu sou presbiteriana e batista. Presbiteriana de nascimento e batista. E depois que eu fui para Batista, a minha igreja presbiteriana também se capacitou. E hoje em dia, o Gabriel entra lá e eu consigo assistir o culto, que é uma bênção também. E eu estou do lado do meu marido e do lado do Davi. Então, a família toda vai. Né? E então, assim... Ele fica sozinho. Fica sozinho. Então, assim, às vezes... Mas como eu tenho laços com a outra, às vezes de manhã eu vou em uma, de noite na outra, e eu tenho essa opção, que é ótimo, né? Porque as duas são igrejas do meu coração. E é bom pra ele também, porque de manhã ele tá num ambiente, de tarde ele tá em outro. Sim. Então, ele... Né? E eu tenho essa flexibilidade, assim, de ir no culto que eu posso naquele horário que mais me favorece naquele dia. E saber que o Gabriel também está ali, de uma certa forma, aprendendo sobre a palavra de Deus, ainda que ele não verbalize, mas a palavra de Deus é tão poderosa que a gente sabe que está surtindo efeito no coraçãozinho, na mente dele. Com certeza. E quando eu cheguei, que eu estava assim, há muito tempo sem a igreja, quando eu cheguei nessa igreja, o que mais me chamou a atenção, né? Porque, assim, se só cuidassem do meu filho, já estaria ótimo. Se só vou vigiar ele aqui, vou cuidar, vou ser uma babá para você... Eu já estava satisfeita até com aquilo. Mas não foi o que aconteceu. A pastora, porque nessa dominação, né, existem mulheres pastoras também, ela falou, olha, a gente não vai estar aqui vigiando seu filho, não. Seu filho vai ser ministrado. Uau. Aí eu falei, nossa, para mim só se vigiasse já estava bom, mas assim... Né, eles oram com ele, ministram. Olha. Então, assim, não é só vamos distrair o Gabriel, cuidar dele. Não, ele é ministrado com a palavra. Sim. Então, isso é o sonho, né? De toda mãe atípica cristã. Cristã. Você falou que você é uma pessoa muito abençoada porque você tem uma rede de apoio grande. Sim. Mas em relação a essa vida espiritual, você ter uma rede de apoio na sua igreja faz toda a diferença também, né? Toda. Eu sempre falo assim, se com Jesus está difícil, imagina sem Jesus, impossível, né? Impossível, não tem como. Você já teve alguma revolta nesse processo como mãe atípica? Já questionou a Deus o porquê? Já quis chutar o balde? Não, chutar o balde, assim, nunca... Né, não tem tempo pra isso, Não, eu né? nunca quis chutar o balde da maternidade, assim, né? Pra mim nunca foi uma opção, óbvio. E também nunca, assim, nunca briguei com o Senhor, sabe? Assim, engraçado, eu já tive essa experiência de brigar com o Senhor, que foi mais quando eu perdi meu primeiro bebê, que foi meu primeiro filho esperado. Sim. Né? Eu soube o sexo, que é pegado, e eu perdi a gestação, né? Enfim, tive que fazer um procedimento. Aí, naquela época, eu era mais nova, eu cheguei a brigar com o Senhor, sabe? Tinha tanta maturidade mas eu nunca saí de igreja, né? Nada disso. Com o autismo, não chegou a ser uma briga, mas foi assim, Senhor... Por que isso veio pra mim? Eu não vou dar conta, sabe? Aquela coisa assim, né? Por quê? Mas não foi um porquê mais tipo assim, não vou aguentar, isso é demais pra mim, eu não vou dar conta. Do que uma raiva, assim, de Deus, ou tipo assim, sabe? Eu não mereço isso e não vou mais na igreja. Não, pelo contrário. Mas a gente vai vendo, né? Que outras pessoas, eu fico, poxa, se aquele casal ali é abençoado, né? Tem um filho atípico, por que eu não posso ter? Porque só aquele casal, né? Porque quando acontece com a gente, nós nos achamos né, assim, os mais infelizes. Mas isso é o importante dessas famílias estarem juntas, porque juntos você vê que você não está sozinho com aquela questão. Né? E eu digo até para outras questões também, mas assim, em relação ao autismo, que é a minha realidade, é muito importante que essas famílias se juntem com as famílias da igreja normal, congreguem, e também é importante que as igrejas formem núcleos de pais atípicos. Então, por exemplo, essa minha igreja de sempre, assim, onde eu ajudei a fundar, a presbiteriana, ela hoje em dia tem um ministério de inclusão forte
Mas antes de ter, eu já tinha um grupo assim, mães atípicas de oração da presbiteriana, porque eram duas, assim, então eu falava, meninas, a gente precisa se unir. Então, hoje em dia, a gente sai para tomar café, sabe? A gente, quando uma tá com dificuldade, coloca lá no grupo, a gente ora. Quando alguém quer trocar alguma dúvida sobre terapeuta, indicação. Então, assim, a gente precisa estar junta, porque eu tenho as minhas irmãs de sempre da igreja, que são minhas amigas. Só que tem algumas situações da minha vida que eu preciso das mães atípicas, né? Sim. E aquela mãe que quando eu falo assim, olha, tá difícil, ela fala, eu sei. E a outra, ela pode assim, eu imagino, porque eu só imagina mesmo, porque eu sei, porque quando eu era mãe só do Davi, eu não tinha ideia do que era ser uma mãe atípica. Sim. Então, assim, mas quando eu falo para uma mãe atípica, tá difícil, eu tô com medo, ela fala, eu sei. Entendeu? Então faz toda a diferença você estar também junto com mães atípicas, né? Com familiares assim. Mas também é bom você também não ficar só com ele. Também você tem que expandir, tá com seus amigos de sempre. Eu faço parte de uma célula na presbiteriana que nós somos a única família atípica, né? E teve um dia lá que eles fizeram uma trilha lá para uma cachoeira aqui em Vargem Pequena. Eu digo, vamos, eles foram tão carinhosos, fomos. E assim, foi difícil? Foi. Gabriel, né, parava, mas assim, teve uma hora que alguns homens revezaram com meu marido e botaram o Gabriel nas costas. E foi muito lindo aquilo, porque a gente conseguiu chegar na cachoeira e a gente fez o programa com eles. Aí depois eles subiram para uma outra, eu digo, não, eu vou ficar nessa daqui. Já tá pra bom, mim, né? Tá boa essa primeira aqui, né? E pra mim, a vitória foi essa. Mas é legal essa participação, que todo mundo veste a mesma camisa. E aí não fica uma família típica, é todo mundo ali junto, uma família só, né? Sim. Isso. Ainda falando do Gabriel, assim, ele faz terapia, né? Ele tem um acompanhamento com vários profissionais. Glória a Deus que você pode dar esse suporte, né? Qual foi o progresso mais importante para você? O que você viu, assim, que até te emocionou da evolução do Gabriel? Olha, várias coisas me emocionaram, mas hoje em dia o que traz mais alento ao meu coração é ele conseguir manifestar o que ele está sentindo ou o que ele está querendo. Porque é muito angustiante a criança ficar ali gritando, chorando, e você quer o quê? Ou então estava doendo e você não sabe onde está doendo. Aí você tem que levar no pediatra para olhar a garganta, isso, aquilo, outro, porque... Né? Ele já sabe falar dói aonde? Cabeça, mas assim, ainda não é uma coisa muito clara. Mas só dele conseguir falar isso já foi Muito, entendeu? Assim, então, assim, você vê que o seu filho está aprendendo a se comunicar, a se expressar, isso é muito gratificante. Sim. E assim, quando eu faço uma oraçãozinha com ele de noite, isso foi um momento muito emocionante na minha vida. Quando eu sempre fazia oração sozinha. Aí um dia, é a mesma oração, Papai do Céu, obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Aí todo dia eu fazia... Aí um dia eu falei, Papai do Céu, obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus, ele falou amém. E aqui acabar com o coração dele. Aí agora eu fico botando, papai do... Aí ele fala, aí hoje em dia eu já fico cobrando mais coisas. E teve um dia que eu me impressionei muito, porque eu tava no shopping, me pediram meu CPF, nessas lojas, né, pra botar CPF na nota, eu falei, pois não. É XXX. Aí ele falou... Aí antes de eu terminar, ele 08, Ele falou? Ele falou. Aí eu falei, meu Deus, esse garoto nem fala direito, sabe meu CPF. Uau, que massa. Então, assim, isso é pra você ver o quanto de potência, às vezes, aquela criança que não fala, ou fala minimamente, vezes, exatamente, né? Tem ali dentro, né? Ela só não sabe colocar pra fora, porque toda essa é uma questão neuromuscular, né? Quer dizer, o cérebro dela tem aquilo na cabeça, mas não sabe botar... Verbalizar para a boca expandir aquele pensamento. Então, eu falei, meu Deus, E as terapeutas dele sempre falam comigo, não presuma competências, né? Quer dizer, não é porque o seu filho não fala, assim, fala minimamente que ele não pode aprender a ler e escrever. Ele reconhece as letras, os números, entendeu? Então, é isso, você... realmente fazer a sua parte e contar com o sobrenatural do Senhor. Né? E crer que o Senhor pode todas as coisas. Eu falo, Senhor, tu fez o corpo humano, os neurônios, as sinapses, então vai fazendo aí. Coisas que eu nem sei que precisam ser feitas dentro, né, da cabeça dele, vai fazer. Porque eu não sei, mas o Senhor sabe. É todo um processo, né? Sim. É todo um processo. Agora, legalmente falando, para uma criança ser autista, o que é? Genético? É a ligação da mãe com o pai? Tem uma explicação já para isso? Então, o autismo, ele não tem um marcador biológico. Por exemplo, você não faz um exame para saber se é autista, né? Então, você faz exames normalmente para descartar. O primeiro que o Gabriel fez, por exemplo, para uma síndrome do X frágil, que tem sintomas muito parecidos com os do autismo, mas é sindrômico, não é autismo. Então, aí você faz uma ressonância para ver, mas não existe assim, vou fazer um exame de imagem ou de sangue, vai testar o autismo, não existe isso.
Então, ele é feito através de exame clínico, né? Não é como a Down, por exemplo, também, que além das características físicas, do olhinho puxado, a língua saltada e também o cromossomo, né, a mais, então, a trissomia lá do 21. Mas você tem o exame clínico e ele vem, você sabe o quê? Que ele tem uma carga genética, hereditária, mas também fatores ambientais. Então, por exemplo, o Gabriel já deveria ter, né, já carrega com ele uma carga genética com uma predisposição para o autismo e talvez durante a gestação pode ter acontecido alguma coisa e o autismo se manifestou. Então, o que a gente sabe do autismo é isso. Não existe um marcador biológico, mas ele é composto por aspectos genéticos e ambientais, né? Ah, sim. Tanto que você vê, desculpa te interromper, pais que depois do diagnóstico do filho descobrem o seu autismo também, às vezes um autismo leve, porque aquele pai já era autista, mas era um autista com nível de suporte baixo, funcional, e depois que ele teve um filho que tinha um nível de suporte maior, quando ele foi estudar, ele falou, peraí, mas eu tenho isso, e ele se descobre autista também, só que num nível de suporte menor. Tem pessoas que descobrem o autismo depois de uma certa idade, né? Sim, assim, sim. Mais velhos e aí descobrem. E você vê tanto a carga genética também, que é essa aqui, seguinte questão, você hoje em dia vê muitos irmãos autistas, né? Pessoas que... Gêmeos, por exemplo, gêmeos lá. Gêmeos. E, por exemplo, eu, depois do Gabriel, a gente decidiu que não teria mais filhos, porque existe também pesquisas que mostram que depois que você tem um filho autista, a probabilidade de você ter um outro filho é muito maior do que aquele que não tem. Né? Então, a gente optou, enquanto casal, a parar, porque a gente achava que ia ser uma demanda muito grande ter mais de um filho atípico. Não quer dizer que, por exemplo, eu tenho conhecidos que têm filhos atípicos, tiveram outros e não vieram. Mas você tem que saber, assim como quando a gente está grávida, que vai para ginecologista, né? Eu cheguei na época do Gabriel, eu tive 3 anos e meio depois, a médica me falou, olha, agora com essa idade, 3 anos depois, aumentou em X% a sua chance de ter uma criança sindrômica, porque aí era o quê? A questão da idade. Sim. E da mesma forma, se você já é mãe de um autista, a probabilidade de você ter é maior do que uma mãe que nunca teve um filho neurotípico. Entendi. Entendeu? Você acha que existe preconceito em Ainda relação ao existe, autismo? ainda existe. A gente vê, né, por exemplo, assim, porque eu que sou mãe atípica, a gente acaba seguindo muitos perfis, né? De famílias atípicas, mesmo perfil do autismo isso, autismo legal, autismo aquilo. Então, a gente recebe muita notícia de tudo. Então, a gente vê autista que apanha no colégio de colegas, principalmente adolescentes, né? Crianças que chamam ainda de maluquinho, de doidinho, né? Ainda tem bastante. Sim. Você tem um preconceito quando você está exercendo um direito civil seu, de uma prioridade na fila ou de uma vaga prioritária, as pessoas acharem que você não precisa daquilo ali, né? Como se eu sempre brinco, porque quando eu estava grávida, eu falava, tomara que venha autista para eu pegar um lugar na frente na fila, né? Como se aquilo ali fosse assim, aquilo ali é o que a lei nos confere, não é um privilégio, é um direito que você tem para que você possa estar em igualdade de condições com as outras pessoas, porque a sua vida tem mais obstáculos do que as pessoas neurotípicas, né? Então, a lei confere alguns benefícios para que essas pessoas tenham algumas facilidades no seu dia a dia, né? Por exemplo, como uma prioridade na fila, uma vaga mais acessível, né? Algumas isenções, assim, às vezes para você poder comprar um carro, alguma coisa assim. Sim. Né? Interessante. E só falando uma coisa sobre isso também, a lei não dá... o pessoal fica, fulano nem parece autista, mas diz que é autista para pegar aquele benefício. A lei não confere o benefício do autismo pelo nível de suporte. Então, em tese, um autista muito funcional e um muito comprometido tem o mesmo direito. Só que, como a prevalência está aumentando muito, eu já comecei a ver em alguns projetos de lei a palavra, tipo assim, falando que aquela criança vai ter aquele benefício se ele for num grau de suporte elevado. Ou seja, porque está aumentando tanto a prevalência que justamente assim, olha, talvez não dê para dar para todos os autistas. Então, nós vamos... Então, eu acho que isso é um movimento que vai começar a acontecer daqui a pouco. Entendi. Começar a conferir os direitos para aqueles autistas com nível de suporte maior. Entendeu? Sim. O Gabriel anda com aquele colarzinho que identifica? Em algumas ocasiões, sim. Existe uma diferença dos colares, né? Do girassol não tem isso? Sim, o girassol ele é para qualquer debilidade não aparente. Então, tipo assim, tem várias pessoas que usam girassol, às vezes, por exemplo, uma fibromialgia,
A gente brinca que é aquela debilidade que não é vista a olho nu, Entendi. assim, né? Porque como o autismo não tem cara, por exemplo, o Down, ele já não precisaria de um cordãozinho, porque a criança de Down, você olha, tem aqueles marcadores físicos. Mas aquela debilidade que você olha, por exemplo, um cego com óculos, às vezes, se ele tiver de óculos, você não vai saber que ele é cego. Sim. Então, se ele usar o girassol, você vai saber que aquela pessoa ali tem alguma debilidade, alguma deficiência. Então, o girassol, ele é abrangente, é para qualquer deficiência não aparente. Já o quebra-cabeça é só para autismo. Só para autismo. Entendi. Bom, para finalizar, quase finalizar, para quem deseja atuar na área de inclusão, qual a dica que você dá? Quais são os primeiros passos que a pessoa pode tomar? Olha, eu acho que é estudar, aprender bastante, né? Estudar, entrar no universo realmente, mas o principal, não maior do que o conhecimento, é a empatia. Empatia. Que eu acho que se você tem empatia, o resto, né? Depois com o estudo já está tudo pronto. Agora, se você não tem aquela empatia com a pessoa, com a família, não adianta você ter todo o conhecimento que não vai surtir o mesmo efeito. Então, acho que é unir as duas coisas, a vontade de incluir, né, e o conhecimento, que é muito, mas também só a vontade não adianta, porque também, às vezes, só a boa vontade você não vai trazer a inclusão necessária. Então, é um binômio, empatia e conhecimento. Verdade. E que mensagem você deixaria para as mães e pais que estão começando agora essa jornada com o diagnóstico de autismo? Olha, quando o Gabriel estava perto do diagnóstico, a minha amiga mais antiga da Presbiteriana do Grajaú, a Paula falou assim, olha, fica calma que vai dar tudo certo e vai ter dias, vão ter dias difíceis, mas vão ter dias de muito riso e muita gargalhada, e naquele momento eu não conseguia vislumbrar, sabe? Eu só conseguia vislumbrar a tristeza. Só ver que vai ser difícil, mas né? eu digo assim, você que tá chegando hoje, que só tá com medo, com luto, calma, as coisas vão se assentando, né? Com terapia só melhora, dificilmente piora. Então, assim, a terapia pode demorar um tempo para alguns avanços, mas assim, vai melhorar a calma. E assim, existirão dias muito felizes também. Existirão dias difíceis, sim. Mas existirão dias difíceis, mas muitos dias felizes, de gargalhada, de riso. E a gente aprende a ter alegria em coisas que você não tinha antes, né? Então, assim, hoje em dia, coisas que o Gabriel faz por ser autista, a gente acha graça lá em casa, é objeto de piada, né? Sim. Assim, que a gente brinca. Então, assim, existe vida após o diagnóstico, existe felicidade após o diagnóstico. E, assim, em dias difíceis e em dias felizes, mas Deus em todos os dias, né? Então, assim, o Senhor está com a gente em todos os dias. E, assim, hoje você pode falar, nossa, mas eu brinco, né? Quem às vezes me ouve falar assim, nossa, mas a Juliana é tão expansiva e tão feliz. E pode ser que amanhã aconteça alguma coisa e eu caia no choro. Faz parte, né? Eu brinco que no início eu chorava todos os dias. Aí depois eu passei a chorar uma vez por mês. Foi dividindo depois o choro, uma vez por semana, né? E agora muito de vez em quando, entendeu? Então, Amém, assim, é isso. É encontrar alegria na vida, é depositar a fé no Senhor, a fé de que, né, dias melhores virão, de que o avanço virá, de que as coisas vão... E Deus capacita, Deus né? capacita e Deus provê, né? Em todas as áreas, não só financeira, física, emocional. Então, assim, independente da dificuldade que aquela pessoa está enfrentando, às vezes é uma emocional, um marido que foi embora, que saiu de casa, se é mãe solo, às vezes é uma financeira, né? Ou uma falta de rede de apoio. Seja qual for a necessidade, o Senhor há de suprir. É verdade. É crer em Deus realmente. É isso. Muito bom, que papo prazeroso, super esclarecedor. Antes de eu te agradecer, temos um quadro aqui no AlvoCast que é o 7x7. Tá. Que é o seguinte, eu faço 7 perguntas para você tem até 7 segundos para me responder. Tá. Por exemplo, defina Deus em uma palavra, tipo isso, tá? Vamos começar por essa então. Defina Deus em uma única palavra. Provisão. Gabriel. Amor da minha vida, minha reviravolta de vida. Não dá para não falar Davi, né? Davi. Um anjo que Deus colocou na minha vida. A sua figura como mãe atípica. Uma mãe que encontrou o equilíbrio. Sua rede de apoio. Vilma, minha rede de apoio é meu braço direito. Mãe, sogra e Vilma. E meu marido eu não conto como rede de apoio, né? Que é pai, mas assim... É pai. Boa. A sua igreja. A minha igreja é do Senhor Jesus. E as duas igrejas do meu coração, que são a Batista Atitude e a Presbiteriana do Recreio. Legal. A sua fé.
no Senhor Jesus Cristo, a minha base, a minha esperança do porvir. E um versículo para fechar que sempre te comove e sempre te emociona. É difícil citar um, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, inclusive as difíceis e as que não são. Eu amo esse. Esse abre caminhos, Abre caminho. Em todas as coisas, existem algumas versões que falam, né? Em todas as coisas, Deus faz cooperar a nosso favor. Então, assim, agora trazendo para a minha realidade, o autismo é muito difícil, mas mesmo no autismo, Deus faz cooperar coisas ao meu favor. Eu digo que eu tenho amigas hoje que eu não teria se não fosse pelo autismo. Mães atípicas e terapeutas dos meus amigos, que amanhã mesmo vamos ter um café da manhã com amigas, terapeutas e mães. Que esse universo te proporcionou, né? Eu digo que o limão, a gente fez do limão uma limonada. Então, então em todas as coisas, mesmo na ruim, porque não é uma coisa boa você ter um filho com um transtorno neurológico, de neurodesenvolvimento, mas em todas as coisas Deus faz cooperar a nosso favor. Amém. Que bom. Mais uma vez, obrigada Juliana, a você, pela sua pelo participação. Convite. Foi o máximo. Obrigada. Que bom. Volte sempre. Obrigada. A gente vai fazer uma parte 2, quem sabe. Gente, muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ter entendido essa conversa tão prazerosa e tão abençoada com a Juliana. Você que é mãe atípica também, eu tenho certeza que ficou aqui essa mensagem para o teu coração. Tá bom? Que Deus te abençoe. Não esquece de se inscrever aqui no canal. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima, se Deus quiser.